Vamos falar sobre sua vontade. Continuando o papo do vídeo passado, eu resolvi falar sobre esse tema porque ele pode te ajudar numa reunião de feedback, ele pode te ajudar num treinamento da equipe sobre autoconhecimento, autocontrole, empatia e todos esses temas que são fundamentais para o bom exercício do trabalho, né? Primeira coisa é pensar por que a maior parte das pessoas tem vivido a vida assim. Por que as pessoas estão tão rabugentas, cheias de opinião, e na hora de dar opinião, elas não conseguem expressar a opinião com racionalidade, elas as expressam com agressividade, com ironia, apesar que eu gosto de ironia. Quem me conhece sabe que eu acho uma ferramenta muito interessante. Mas, de qualquer maneira, o que eu concluo? Eu concluo que se não fossem a ajuda desses meninos aqui, tá vendo? Eu não sei como é que pronuncia isso, tá? Emoji, com coisa, não é do meu tempo isso. Mas as pessoas mal conseguem se expressar usando as palavras, que dirá com emoção. Quando você recebe uma carinha assim, tá, a pessoa tá triste. Quando você recebe uma carinha assim, não sei, morreu? Assim, né, uma mistura de arrogância com sei lá o quê, né? E isso se dá por um motivo muito simples, né? Porque nas universidades, no colégio, na faculdade, a gente aprende química, biologia, gestão de projeto, gestão de processo, Six Sigma, matemática, ciências sociais em alguma instância, mas a gente não aprende amor, solidão, a gente não aprende tristeza, a gente não aprende ódio, a gente não aprende inveja, então a gente não sabe reconhecer na gente alguns sentimentos. Você sente algo, mas você não sabe nomear o que é, e por não saber nomear, você não sabe como reagir. E aí, às vezes, mete os pés pelas mãos. E aí os problemas acontecem, né? Pra você ter uma ideia, nos comentários que as pessoas me mandam, tem novidades também. Além dessas carinhas, elas também mandam esses coraçõezinhos, aí eu imagino que seja um coração partido, mas eu já recebi uma melancia. Não faço ideia o que a pessoa quis me dizer com essa melancia. E outra me mandou isso aqui, que eu acho que é um pum. Eu não sei o que é. E não sei por que a pessoa comenta um post com um pum. Então a gente tem que dar um passo para trás, gente, assim. A gente tem que falar das coisas como elas realmente são, né? Pensando, inclusive, nas consequências do que a gente fala e sente. O que toda a literatura tem contado é que a gente perdeu esta capacidade, a capacidade de esperar. Então, isso tem mexido muito com os nossos sentimentos. Não precisa ir longe. Se você dá um atualizar num aplicativo seu e a ampulheta aparece e demora muito para atualizar, você fica frustrado, com raiva, ansioso e tal, né? Esse objeto, tem gente que nem sabe mais o que é, né? Porque a gente só reconhece esse aqui. A gente perdeu a capacidade de esperar. Quando, na verdade, uma das maiores e melhores características dos empreendedores, dos profissionais nas empresas, ou até no casamento, né, está relacionado à persistência, a sua capacidade de persistir. E aí eu fui buscar a etimologia da palavra para descobrir que ela vem do latim e que significa continuar com firmeza, totalmente em pé e firme. Então, persistir é uma capacidade que os executivos, as executivas, os maridos e as esposas, as crianças têm que desenvolver, sob pena de sermos uma sociedade amalucada e sem perspectiva, né? E aí, me caiu nas mãos este livro aqui, ó, O Teste do Marshmallow. Imagino que você já até conheça, porque é um teste de 1970, 68 e tal, que esse gringo aqui, Walter X, leia aí você que eu não sei pronunciar, esse também, fala sobre força de vontade e tal, né? Nesse teste, ele pegava crianças entre 5 e 10 anos, se eu não me engano, colocava essa criança numa sala sozinha
e dizia a essa criança, olha, você pode ter uma guloseima agora ou 2 quando eu voltar para a sala. E deixava um sininho lá. Então, se a criança quisesse pegar aquele marshmallow agora, ela tocava a sineta e comia o marshmallow. Se ela, ao contrário, esperasse sem tocar o sino a volta do estudioso lá, do pesquisador, então ela podia ter 2 marshmallows. Eu fui, obviamente, lá pro meio do livro, procurando entender quais foram as características e quais foram as estratégias que as crianças usaram para conseguir esperar. E aí, olha que legal, né? Elas usaram isto ao invés disto, tá? Então vamos a elas, as estratégias. Primeiro, começaram a criar bons pensamentos, histórias bacanas, boas imagens na cabeça. Isso é coisa legal, né? De forma positiva, elas começaram a imaginar coisas para tirar a atenção das guloseimas que estavam em sua frente. Usaram o bom humor, então elas se contavam história, elas riam da situação, enfim. Aquelas também que foram elogiadas tinham maior capacidade de aguardar pela guloseima. Crianças que começaram a entender como que elas iam representar aquela situação, tiraram o foco da situação, mas de como elas iam lidar com ela. Ao contrário, se focaram no objetivo, que eram os 2 doces. E muitas vezes, por isso eu usei este objeto, usaram a razão. Elas desenvolveram estratégias intelectuais para esperar pelos doces. Elas se perguntavam o seguinte: se eu aguardar, então eu terei os 2 doces. E o se e o então, a partir de então, começaram a fazer parte da minha vida. Eu comecei a olhar para tudo e falar, bom, deixa eu ver como é que eu uso no dia a dia. Óbvio que se você for buscar na neurociência, você vai encontrar uma explicação muito razoável para isso, né? Porque a nossa cabeça, ela é guiada pela emoção e pela razão. E você tem que saber em que momentos usar quaisquer um desses recursos, né? E aí eu comecei a pensar, bom, se eu aguardar esse cara passar, porque eu tô vendo que ele tá ansioso no trânsito, então eu evito de levar um totó no meu carro e ficar chateada com a situação. Se eu não responder a esse comentário que está aqui no meu vídeo, muito agressivo para mim, se eu não responder com igual agressividade, então eu não vou desencadear uma nova reação agressiva desse cara ou menina que me odeiam. Isso com relação aos vídeos anteriores, né? Se eu esperar mais alguns minutos para a Ana chegar do trabalho e não abrir a garrafa de vinho, então quando ela chegar eu não vou estar bêbada. E vai dar tudo certo. Coisas assim, eu dei exemplos frugais, mas você já entendeu, né? Então, o se e o então. Começa a usar isso na sua vida. Se eu responder assim, então eu vou obter tal coisa. Se eu reagir dessa forma, então eu vou obter outro resultado. Para mim tem dado muito certo e tem sido muito iluminado. Porque é uma estratégia que realmente te livra de muitas encrencas. E aí, eu acabei escrevendo esta frase aqui, ó. É dentro da cabeça que tudo acontece. Não fora, no mundo, mas dentro de si. Gente, é dentro da cabeça que tudo acontece. Não fora, no mundo, mas dentro de você, né? Então eu espero que com esse vídeo você possa pensar e, assim como eu, passar a tomar alguns cuidados, né? Para mim foi muito rico, por isso que eu resolvi compartilhar, tá? Espero que você curta, comente, compartilhe, assine o canal no YouTube, curta a página no Facebook para que você possa receber outros vídeos como esse, tá bom? Obrigada, uma ótima semana pra gente. Ela está só começando, mas o ano está no fim. Então fica ligado, você vai piscar e o ano acabou. Portanto,
ter boas estratégias é a melhor solução. Boa semana pra gente.